Olá, como é que você está? Tudo bom? Meu nome é Olídio, estou aqui para passar mais uma vez algumas dicas rápidas de Excel. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um importante e facilitador recurso que o Excel nos traz, que é o modo de tabela. Olídio, quando que eu vou usar esse recurso? Eu vou usar naqueles momentos em que eu preciso trazer uma tabela, uma planilha, de uma forma rápida ali. Eu estou indo para uma reunião e eu quero deixar a minha planilha com uma cara legal, formatada, com alguns recursos adicionais. Então vamos para a prática. Como que eu utilizo esse recurso? Bom, aqui eu trouxe um exemplo de planilha. Tem aqui uma planilha chamada tabela, com uma pequena tabela aqui dentro. E vamos supor que eu esteja saindo para uma reunião. Como que eu faço essa formatação rápida? Bom, aqui na nossa página inicial, a gente tem esse botão formatar como tabela. Basta eu clicar nele e escolher um modelo de formatação, qualquer um. Por exemplo, vou escolher esse segundo aqui da segunda linha. Ele vai aparecer essa janelinha, onde ele pergunta para mim onde estão os dados. Ele já identificou, porque meu cursor estava aqui dentro. Caso meu cursor estivesse aqui fora, eu ia ter que selecionar. E aqui ele pergunta, minha tabela tem cabeçalhos? Sim, tem um cabeçalho aqui em cima. Vou dar um OK. E olha lá, automaticamente eu já tenho uma planilha totalmente formatada, com cor, os meus títulos estão aqui com uma corzinha aqui em cima, né, destacados. E surgiu aqui do lado aqui uma nova guia, uma guia de design de ferramentas de tabela. Vamos ver o que tem aqui além de tudo, além de estar formatando, vamos ver o que ela traz para a gente. Aqui no final, como a gente já tinha visto, eu tenho aqui várias opções de cores, de modelos, de relatórios que eu posso estar trazendo. Então eu posso escolher qual eu quero aqui sem problema nenhum. Em seguida, a gente tem aqui uma sequência de opções para eu habilitar ou não. Por exemplo, aqui na primeira, linha de cabeçalhos. Ó, eu posso tirar o cabeçalho ou colocá-lo. Aqui eu tenho ao lado, primeira coluna. Ó, eu posso destacar a minha primeira coluna. Última coluna. Ó, ele está destacando a última coluna. Colunas em tiras. Tá vendo que ele coloca aqui, ó, eu tenho linhas em tiras, são as linhas que estão aparecendo, ou eu posso também colocar colunas. A gente pulou um aqui, que são o quê? Linhas de totais. Olha só que legal essa habilitação. Ao habilitar aqui, ele nos traz aqui embaixo uma última linha, onde eu posso colocar várias funções. Por exemplo, uma soma, posso deixar aqui somando o custo. Os impostos, vamos supor que eu queira a média. Então, ele já traz a média para mim dos impostos. Valor líquido. Vamos colocar aqui o valor máximo que eu tive de venda. Quantas vendas eu tive? Por exemplo, eu posso fazer uma contagem. E assim por diante. Então, aqui ele nos traz várias opções rápidas para eu preparar meu relatório para ir para minha reunião. Aqui em cima, nos títulos, vale a pena citar que ele já trouxe os nossos filtros, onde eu posso classificar, selecionar os dados que eu quero e assim por diante. Outro facilitador é o seguinte, se eu tivesse que acrescentar outra coluna aqui dentro, vamos supor que eu colocasse aqui outros. Digitei, ó, ele já trouxe a formatação, já identificou que eu estou continuando a minha tabela. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, o meu outros vai ser o meu valor líquido vezes 7%, 0,07. Olha lá, o que ele trouxe aqui? A gente observa que ele não trouxe, por exemplo, o G2. Ele trouxe aqui arroba valor líquido. O que quer dizer isso? Eu estou trazendo uma célula da coluna valor líquido, que é o nome da minha coluna aqui, ó, valor líquido. Então, valor líquido, 7%. Ao dar um Enter, olha lá, ele já replicou a fórmula para todas as células. Olha só que legal. Outra vantagem disso, como a gente viu, ele coloca o quê? Ele cria, ele identifica essas colunas. Se a gente vier aqui em Design, a gente vai observar o quê? Que ele deu um nome a essa tabela. Por exemplo, tabela 3. Eu posso colocar aqui, por exemplo, vendas.
e dá um Enter. Então, a minha tabela agora se chama vendas. Se eu vier aqui e eu quiser fazer uma soma, por exemplo, do valor líquido, o que eu posso fazer de uma forma simples? Soma, vou colocar o nome da minha tabela, abro colchetes e vou colocar, por exemplo, se eu quero a soma do valor líquido. Valor, ó, ele já até apareceu para mim. Vou dar 2 cliques, vou fechar os meus colchetes e ele já traz para mim o meu valor líquido. Se eu colocar aqui, por exemplo, soma, vamos ver se vai bater os valores, 23.894, 23.894. Se eu quisesse o valor total dos impostos, então soma, o nome da minha tabela, vendas, abro colchetes e vou buscar o nome da minha coluna. Fecho e olha lá, ele já traz. Então, além de todos os recursos que ele nos traz, ele facilita, ele já traz a nomenclatura, facilitando na hora da gente montar nossa função. Só explorando um pouquinho mais, outra funcionalidade muito legal que o recurso tabela traz é a segmentação de dados. Por exemplo, vou clicar aqui e vou selecionar período, cliente e cidade. Vou dar um OK e ele nos traz essas telinhas de segmentação. Olha só, aqui eu posso montar um mini painel, facilitando o meu filtro. Eu posso redimensionar essas janelinhas, vou colocá-las todas aqui embaixo, facilitando aqui, formando um painel. Vamos lá, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Posso deixar todas do mesmo tamanho. Só citando, ele criou aqui uma nova aba onde eu posso dar cores a essas tabelas, tá? A esses quadros. E olha só, eu posso agora utilizar essa segmentação para estar filtrando meus dados. Se eu quero os dados só de janeiro, basta eu clicar aqui. Ah, eu quero só o cliente 4. Ó, ele me trouxe 8, 1. Ó, 1 tem 2 nesse período. Se eu quisesse limpar os filtros, basta eu vir aqui. Eu quero agora filtrar por cidade, só na cidade B. E assim por diante. Então fica muito mais fácil de eu trabalhar com a minha tabela. Numa reunião, fica mais fácil de eu simular os valores, simular algumas situações. Tudo bem, gente? Bom, aqui eu também posso resumir como uma tabela dinâmica, eu posso remover duplicatas, e caso eu não queira mais deixar a minha tabela aqui com esse recurso de tabela, basta eu clicar aqui, converter intervalo, que ele vai perguntar se realmente eu quero converter. Ao dar um sim, ele some todos os recursos e fica uma tabela normal do Excel, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Nessa aula, então, a gente viu como facilitar o nosso trabalho na hora de confeccionar uma tabela dentro do Excel, utilizando um recurso chamado tabela. Vou ficando por aqui, não esqueçam de dar um like no nosso vídeo, curtam nossa fanpage, mande-nos e-mails, WhatsApp, nos dando dicas de aula e precisando a gente estará sempre à disposição. Um grande abraço, até lá!